Bom dia, Humberto. Muito bom dia a vocês que nos assistem. É mais um podcast Chama o VAR. E aí, Humberto, Corinthians campeão. Flamengo não é tudo aquilo que estavam falando, Humberto? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos e todas. Bom, Corinthians campeão, e não só campeão, jogou muito bem. O Flamengo voltou a jogar mal. Eu havia, no último podcast, chamado a atenção para a falta de ritmo, que me parece notável no Flamengo. E o que é mais interessante na situação é ver a ressonância, né, dessa derrota E da a gente tinha falado que a pré-temporada do Flamengo titular começou muito tarde. Eu acho que a falta de ritmo do Flamengo impactou bastante na partida. Sim, e eu acho assim que esse é um dado importante para ser considerado nesse jogo, e é um dado importante porque traz justamente uma discussão que pode parecer, não é frescura, mas não é. Quer dizer, porque aí você está falando de alto desempenho. Uhum, Então você não está falando de uma pelada, de uma situação, não é, de sim. um jogo casados contra solteiros, etc. Então esse rendimento máximo Uhum. que se exige nessa performance máxima de jogador de futebol traz justamente essa questão do condicionamento, condicionamento físico, mas de qualquer forma, a Sim. questão é a seguinte: essa é a realidade do futebol brasileiro. O Flamengo precisa, quer dizer, não adianta arrumar desculpa. O Uhum. Flamengo tem um time poderosíssimo, mas ao mesmo tempo, esse é um outro ponto que eu já tinha falado também aqui, que é o seguinte: o Flamengo, para mim, começa a dar sinais de, por um lado, de soberba. Sim, mas eu E achei que foi mais falta de ritmo do que soberba, enfim. É porque. também, Claro, perdeu do Fluminense, perdeu do São Paulo e perdeu essa são partida. três derrotas. São 3 derrotas seguidas no colo do Felipe Luiz. E Então isso é a primeira vez. é a primeira vez. Então o Felipe Luiz vai ter que ganhar na próxima partida do Brasileirão, senão Então quando já vai exato, esquentar já. não, quando Sampaio Correia, o Carioca, que se o Flamengo tá ali na corda bamba Tá para na corda disputar, mesmo, bamba. mesmo, mesmo, mesmo que ganhe, né, do Sampaio Correia, há um risco enorme Uhum. da quadrangular de rebaixamento para não ser rebaixado. Pois é. Então, tá, bom, mas com relação especificamente ao Felipe Luiz, né, há toda uma discussão, para mim, às vezes meio exagerada a respeito não é, do potencial dele, do que ele é, os títulos eles acabam camuflando muita coisa. Então, o Felipe Luiz, inegavelmente, isso é uma questão que não se pode discutir, ele assumiu depois do Tite e ganhou praticamente tudo, né? Perdeu Tudo. a Copa do Brasil e o Mundial Interclubes agora, no final, se a gente pensar em termos de derrota dele, Uhum. né? Mas ele ganhou a Libertadores, ganhou o Carioca, ganhou o Brasileiro, E ganhou quase ganhou o a Mundial, quase ganhou o Mundial. Se não quase fosse o ganhou o goleiro do Mundial, foi brasileiro. PSG, o Flamengo tinha Então, ganhado o Mundial. então é praticamente um ano de não só de resultados favoráveis, uma espécie de lua de mel do Felipe Luiz. Sim. Agora, agora é a hora da onça beber água, E outro fator para mim. também que me chamou muita atenção foi a torcida do Corinthians. Só deu pra ouvir a torcida do Corinthians na partida. Deu pra ouvir uma leve animada na torcida do Flamengo quando o Lucas Paquetá entrou em campo. Pra você, Humberto, torcida ganha jogo? Ganha, claro. E esse ganhar aqui, ele é um ganhar que tem a ver com, primeiro, o lado mental, vamos assim dizer, do jogador de futebol. Quer dizer, ela não só ganha, como ela também pode ser responsável por derrota. Sim. Mas quando você perguntou se ganha, por quê? Porque em determinado momento, numa partida de futebol, só a gente imaginar, né, inclusive na época da Covid, houve essa experiência, né, Uhum. de ausência de torcida, o estímulo para um jogador, você entende? Quer Sim. dizer, o jogador faz uma jogada qualquer, isolada, não é? Se ele for aplaudido,
mesmo que essa jogada não seja bem sucedida, quer dizer, se a torcida passar uma confiança a ele, ele vai ter um desempenho. Sim. Se ele começar a ser vaiado, o desempenho. Aí entra o mental, claro que não posso generalizar, porque há jogadores que, pelo contrário, sob pressão, sob vaia, produzem. Muito menos. É. E se a gente pensar o futebol como um esporte coletivo, vamos pensar o goleiro, um zagueiro, por exemplo, sentindo a possibilidade dele errar, sentindo, né, Uhum. a vaia da torcida, a possibilidade dele errar é muito grande. Mas falando de Porque- Corinthians, vou fazer uma análise breve da partida. Teve algumas polêmicas em si, que foi o gol do Memphis Depay, que foi anulado, mas a partida do Corinthians foi muito consistente durante a partida inteira. O Corinthians apresentou o domínio depois daqueles 15 minutos, daquela leve pressão do Flamengo. O Hugo Souza fez uma linda defesa, mas a partida do Corinthians com o Dorival foi muito consistente. Depois da expulsão do Carrascal, que na minha opinião aconteceu, e o juiz só usou na hora errada, mas aconteceu. Ele claramente dá um soco na cabeça do Breno Bidon. Então, a partida do Corinthians foi muito boa, na minha opinião. E pra você, Humberto? Lembrou, você vê como as comparações, às vezes, ela tem esse. O Corinthians perdeu o segundo turno, Flamengo, 2-1, aqui em São Paulo. Por conta da cavadinha do Yuri Alberto. Exatamente, o jogo da cavadinha do Yuri Alberto. Eu vi o jogo de domingo passado muito similar àquele jogo que o Corinthians perdeu. Quer dizer, o Corinthians naquele jogo né, do segundo turno amassou o Flamengo no primeiro tempo, poderia ter, inclusive... Acabado com o jogo já. Né? O Corinthians perdeu muita chance naquele jogo. Do Yuri Alberto. Depois o Corinthians fez 1-0 no começo do segundo tempo e sofreu a virada. Quer dizer, a virada, ela não refletiu a superioridade, na minha opinião, do Corinthians naquele jogo. Você sabe que vendo o jogo no domingo, depois do primeiro gol, eu estava imaginando algo parecido. Uhum. Quer dizer, que o Flamengo, se fizesse um gol nos últimos 15 minutos, não vamos falar dos 40, porque aí já é muita coisa, mas se o Flamengo fizesse um gol nos últimos 15 minutos, eu né, tinha aquele jogo muito fortemente na memória para pensar, o Corinthians não vai segurar a virada do Flamengo, não. Sim. E aí, o que aconteceu foi que o Flamengo, na verdade, nem chegou a pressionar foi Souza aqueles 15 minutos iniciais que o Flamengo deu aquela pressionada. Para exagerando bem, o Hugo Souza, ele foi um mero espectador do jogo. E aquela defesa que você cita, né, poderia ser gol, foi um chute, né, muito próximo e tal, mas foi no meio do gol, foi quase, vamos exagerar, foi quase uma bola atrasada. Se ele tomasse aquele gol, teria frango. Então, o Flamengo não vem apresentando, tipo, a Libertadores do Flamengo, né, que o Flamengo foi campeão, não apresentou uma boa partida. É que o Palmeiras do Abel Ferreira tá muito abaixo, Depois a gente fala do Palmeiras de Abel Ferreira, mas o Flamengo tá muito abaixo desde a Libertadores, né? Uhum. E eu não sei o que tá acontecendo, se é uma coisa interna do clube, mas o Flamengo tá muito abaixo do que o time, o que o elenco tem para um futebol deste tamanho. Eu acho que o Flamengo tá muito abaixo. Olha, eu concordo com você inteiramente. Né, o campeonato, as conquistas, elas apagam, né, elas iludem e elas geram exageros da imprensa. Então, por isso que eu digo para você, não é, que agora, a partir de uma situação como essa, é que se pode medir o Felipe Luiz. Sim. Quer dizer, que consistência ele dará. Quer dizer, o que é mais notável, né, nos comentários a respeito dos jogos do Flamengo, que não existia, né, não existiu durante muito tempo, nem na época e é muito fácil também do Felipe Luiz sair, né? Porque a pressão de técnico desde a época do Jorge Jesus
Tá muito Esse é, grande agora. esse é um fator que não se pode subestimar de modo algum. Quer dizer, o Flamengo, não, nesse sentido, a impressão que eu tenho, né, é que o Flamengo não é o Palmeiras. Então, você falando do Palmeiras, o Flamengo não é o Palmeiras. Quer dizer, a diretoria do Flamengo provavelmente vai largar se perceber que a coisa desanda. Imagina uma situação muito maluca, não acredito no rebaixamento, mas que o Flamengo não ganha do Sampaio Corrêa. Ah, eu acho que ganha, ganha, ganha. Não, Pela pressão aí que. que tá. Mas aí a gente tá falando de futebol, Lucas. Eu não É, sou tão não dá pra assertivo confirmar assim. 100% que ganha. Não, Mas tem uma grande porcentagem que não, claro. Vamos assim dizer, a probabilidade é seria maior. absurdo pensar o contrário. Mas futebol é futebol. Eu já vi coisas, Sim, eu já vi o Brasil perder de 7-1 em semifinal de Copa do Mundo. Então, eu já vi grande coisas no ponto. futebol. Não, Agora vamos falar Abel, de Palmeiras, já que você citou. Já o citou o Abel, Palmeiras. Palmeiras perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, o famoso Botafogo de São pois Paulo. é. Uhum. Você viu a partida, Humberto? Eu vi. Faltou o que mais pro Palmeiras? Apresentar um futebol ou fazer um gol? Ou dois, né? Pra Então, virar. mas a gente está falando agora de Flamengo e Sampaio Correia, só um pequeno adendo aqui. Palmeiras e Botafogo, guardada a importância histórica do Botafogo no passado, com Sócrates, Geraldão, Botafogo lá da década de 70, guardado esse dado do Raí depois, esse dado histórico, o Botafogo hoje, do futebol paulista, não é muito mais que Sampaio Correia, não, no Rio de Janeiro. Uhum. Então, bom, mas esse é um adendo. Por outro lado, o Abel, aí é aquela coisa que, veja bem, esse ano tá muito estranho. Você tá vendo o Campeonato Paulista, os campeonatos O Cruzeiro tá nacionais, mal também. o Cruzeiro Cruzeiro tá mal, ganhou perdeu de de 1 a 0 4 a 0 do Botafogo. e tal. Então você tem um início muito fraco de equipes. Mas é, isso acontece na pré-temporada, né? sim, sim, sim. Só que Mas o Palmeiras, essa temporada, ela é uma armadilha, porque tá tudo junto, tá tudo embolado. Então você pode. nesse ano tá tudo junto. Exato. Então, nesse ano, você pode ter uma eliminação já na Copa do Brasil. Então, é uma temporada muito. É uma armadilha essa temporada. O calendário desse ano está muito doido e aí então resultados negativos agora no começo podem, né, parecer assim, você pode esquecer lá no meio do ano, pode ser quer dizer, em anos anteriores poderiam ser esquecidos no meio do ano. Esse ano pode ter um peso muito grande, Sim. né? Nos diversos campeonatos que estão sendo, os diversos torneios que estão sendo disputados simultaneamente, campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro. Agora Sim. o Palmeiras, então, aí entra justamente essa questão complicada. Você entra com o time titular ou um time alternativo? Eu não gosto muito do termo misto. Bom, o Abel, né, entre as justificativas dele, foi a de que houve um erro, né, um equívoco. Colocou o time. Ele falou do campo, né? Que o campo tava ruim. Falou do campo, tal, mas time alternativo, time misto. E aí, bom, de qualquer forma, Mas sobre o pra quem Palmeiras, gasta 700 milhões, é uma obrigação ganhar do Botafogo de São do Paulo. Botafogo, sim, tal. Agora, o que eu penso, assim, em termos de. O caso do Abel já não é mais um caso de teste, nem da relação dele com a Sim. diretoria e tal, etc. Mas é uma situação que eu acho que já se anunciava no ano passado, aqui é uma opinião minha que eu tenho e que isso não tem nada a ver com a qualidade, não é, do trabalho do Abel, com a Uhum. importância dele, com a importância histórica dele para o Palmeiras e tal, mas me parece que o ciclo dele no Palmeiras se encerrou no ano passado. Sim. E aí houve toda aquela coisa de renovação de contrato, porque ele já tinha anunciado no ano anterior que sairia no final do ano passado. Ele anunciou, a gente está em 26. Ele falou: se não Ele ganhar anunciou nenhum título, eu vou embora do Palmeiras. exato. Então, ele acabou sendo convencido a ficar. E, assim, é claro que vamos pensar assim, que ele é profissional, que tem tudo isso, né, tem muita grana Uhum. em jogo, né, mas eu vejo, eu, assim, Eu acho que o tudo caso do Flamengo é mais. depende do Abel. Eu acho que na partida do domingo. Se a partida do domingo do Palmeiras for uma partida boa e ganhar, dá uma aliviada. Mas se Sim, perder claro. do O Corinthians, e Corinthians esse Corinthians ganhou perdeu. do Flamengo bem, e o Dorival Sim, sabe jogar partidas de grande nível, de grande importância, eu sim. acho que
esse Palmeiras vai ter uma grande pressão, eu acho uma das maiores da era Abel. Eu acho, sim, mas eu, ao contrário do Flamengo, eu não vejo assim a situação do Abel uma situação de risco como a situação do Felipe Luiz. Felipe Luiz, eu acho, na minha opinião, cai antes do que o Abel. Então, eu acho que não é, se a gente está pensando em queda, nesses três técnicos, Felipe Luiz, o Tite e o Abel, não é? Eu acho que o Felipe Luiz ele é o mais frágil, não tanto pela fragilidade dele, veja bem, e sim pela a maneira como a própria diretoria do Flamengo ela conduz esse tipo de crise, esse tipo de tensão. Agora, é o que eu falei aqui inicialmente, eu vejo, sinceramente, o Abel hoje como ex-técnico. Eu não vejo mais o Abel como técnico do Palmeiras desde o ano passado. Eu acho que a insistência foi um erro da diretoria do Palmeiras. É, não sei, não é, sempre há uma série, qualquer tipo de negociação, de renovação de contrato, os valores envolvidos, há muita, quer dizer, claro que tudo isso pesa bastante e não é a questão da confiabilidade da lei e tal, mas eu não consigo entender, assim, eu olhando, como alguém, não é? Como a Uhum. Leila, por exemplo, ou a diretoria do Palmeiras, não consegue enxergar, ou não conseguiu enxergar, que o Abel ele já está numa fase de esgotamento no Palmeiras. Eu assisti a partida, né, do Palmeiras e Botafogo de São Paulo. O jogo do Palmeiras é só ligação direta, cara. Só ligação direta. Bruno É Fux um time, é cruzando um time que parece. pro Flaco Exato. Lopes pra ele dar uma raspada de cabeça pro Raspada. Vitor Roque fazer o gol. Era só isso. Eu vou Só colocar isso. nos comentários um vídeo no Twitter que prova. Foram 5 minutos só de ligação direta do Bruno Fux pra área. 5 minutos só disso. Olha, você perguntou sobre o jogo, eu vi toda a atenção, inclusive, e embora o Palmeiras tenha tido criado chances, não tenha tido um pênalti até que poderia ter sido marcado e tal, a árbitra acabou não confirmando, Uhum. poderia ter empatado o jogo e tal, mas é isso que você falou. A partir de um determinado momento, né, e o futebol tem muito disso, você sente que o time vai martelar, martelar, martelar marcar. Quer dizer, a partir de, sei lá, dos 20 e poucos minutos, eu falei, bom, o Palmeiras não vai empatar esse jogo, não. Sim. Acontece o seguinte, e isso é um outro dado, justamente, que a gente está falando. O time do Botafogo é um time muito frágil. Veja o lance, por exemplo, do pênalti, que foi uma jogada, uma falha de defesa assim, grotesca. Sim. Né? Sim. Então, essas falhas, essas pichotadas, na hora dessas vão dar a bola na marca. E você tá Porque falando da fraqueza do Botafogo de São Paulo, mas a saída do é, Botafogo de São Paulo é melhor do que do Palmeiras, que é só ligação direta. Por isso que o não, Abel Ferreira, você falou muito bem que é um ex-técnico. É um ex-técnico que tá lá de férias no Palmeiras. ele tá. Protocolarmente, ele é o técnico do Palmeiras, mas eu não vejo mais. Quer dizer, para mim, vai ser uma surpresa muito grande se ele inverter. E eu estou falando de expectativa bastante alta. Primeira coisa, se ele inverter a situação, se ele inverter, não é, esse clima negativo desse início de ano. Mas a primeira coisa agora, que é justamente uma das minhas apostas, bom, a gente está pensando no Campeonato Paulista, vamos assim Sim. dizer. Não é? O, eu não acredito, para mim seria uma surpresa enorme se o Novo Horizontino, não é, for campeão. Então, mas se tem a seguinte situação, a equipe mais forte, para a gente ficar com um prognóstico aqui que pode, de repente, queimar a língua, a equipe Uhum. mais forte hoje para a conquista do Campeonato Paulista, para mim, é o Corinthians. Não vejo tanto por causa do calendário. Mas eu acho que. Você notou isso, mas aí também é preciso levar em conta, não é? O Santos está lutando para não cair. O São Paulo deu esse respiro agora, mas o São Paulo é inconfiável. Então, agora eu Né? vou fazer uma pergunta, é a última do podcast. Qual o pior início de temporada pra você? Flamengo, Santos, Palmeiras, São Paulo ou Cruzeiro? Nossa, você colocou os três grandes times, né? Vamos assim dizer, do final do ano passado: Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, e Santos e. São Quem mais Paulo. você. Eu acho que São Paulo é mais crise Então, política do qual, que qual, que futebol em teve, si. qual que teve o pior início? Para É, mim, eu acho que o Flamengo teve o pior início. também é porque perdeu um título, né? E O jogando Flamengo, mal para mim, ainda.
O Flamengo perdeu o título, o Flamengo não consegue já no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está numa posição horrorosa no Campeonato Mas Carioca. o Santos pode pegar esse lugar pra ele, porque perdeu Então, da Chapecoense de 4-2. Você já viu a escalação da Chapecoense, Humberto? mas quando você perguntou, justamente, tô falando incluindo Santos e São Paulo, não é? Eu tô levando em conta expectativa. Por mais, quer dizer, do jeito que você tá falando, não é? Você tá levando em conta o Santos do Pelé, o Santos dos meninos da Vila, depois do Robinho, do Mas o Cruzeiro, Santos tem o Neymar. do Neymar. O Santos de hoje não é. O Santos de hoje eu não tinha. Quer dizer, os resultados do Santos de hoje, para mim, eram esperados. A Seria 4-2, surpresa. a Chapecoense, pelo amor de Deus, Humberto. Chapecoense é muito Não, ruim. eu entendo o que você quer dizer, mas é assim, qual o time que começou pior? Se eu pensar no Santos hoje, os resultados do Santos, eles apenas confirmam, para mim, a péssima campanha do Santos, do Campeonato Brasileiro, que praticamente E no não Paulista, deram tá por pior do milagre. que do São Paulo agora. Porque transferiu a crise Exato. Então, do São Paulo pro Santos. pegando cada um desses times. O São Paulo, por sua vez, com a entrada do Rafinha e tal, parece que o ambiente, né, mentalmente, a coisa melhorou lá. Então, você tem Sim. uma coisa que você não dá para dizer. Bom, afinal de contas, São Paulo, se você pensar no início da temporada, ele ganhou do Flamengo, e só isso em si Isso já já dá é. uma motivada a mais, né? Sim, claro. Flamengo, com toda a poupa e circunstância de campeão da Libertadores e do Brasileiro no ano passado. O Cruzeiro, é aí que tá. Uhum. O Cruzeiro, ele é estranho porque me lembra um pouco o Internacional do ano, né, da temporada de 24, terminou muito bem o Campeonato Brasileiro. Imaginava-se que o Internacional no ano seguinte, né, estaria disputando o título e tal, e no final não caiu também por milagre. Sim. O Cruzeiro parece engraçado, ele parece, né, ter essa rota, Uhum. né? Mas eu acho que o Cruzeiro principal, o fator, assim, chutando aqui uma coisa bem forte, o fator de desestabilização do Cruzeiro é o Tite. A contratação, a saída do português no ano passado, ele saiu por questões pessoais e tal, etc. Falou que o futebol Mas brasileiro é inexplicável. Criticava não, bastante a arbitragem e tal. então, É bom mas ponto. o Cruzeiro, Eu acho que o Tite, eu não sei porque ele tá ali. Claro, na verdade eu sei por conta do dinheiro, mas o Tite começou muito mal, muito mal. então, É, o fator de desestabilização do Cruzeiro para mim é o Tite. O Tite você entendeu? É aquela coisa, assim, um furo n'água. uhum, Realmente é difícil entender, a não ser que haja, sei lá, alguma coisa ali escondida nas negociações e tal, etc., de contratação. O Cruzeiro ir atrás de um técnico estelar, não é? uhum. E, não é, de algum modo, esse técnico já em decadência. O, o Palmeiras né, e o Flamengo, nesse sentido de começar mal a temporada, eu acho que. E aí tá. Se o Tite é o fator de desestabilização no Cruzeiro, hoje eu acho que o Abel é no Palmeiras. O Abel hoje não é uma boa. E como É. se livrar dele é um problema da diretoria do Palmeiras. Mas pra Leila Pereira é uma boa estratégia política continuar com o Abel Ferreira. Então, eu acho que ela. Quer dizer, é sempre ruim você falar isso profissionalmente, porque eu não acho que. Né, que fazer esse tipo de acusação, quer dizer, ela traz um pouco de leviandade. Mas me parece, assim, no primeiro momento, um trabalho com má vontade. Da Leila Vou Pereira? tentar, do Abel. Ah, do Abel. Assinei o contrato, vou dar aula, tal, tem que pegar alunos chatos, fazer aquela turma horrorosa, tem que dar uma risadinha. É. E também as desculpas da Mas, coletiva estão a cada vez mais péssimas, assim, quando perde. não, ele já não, e isso, se você, é claro que eu não fico muito ligado nisso, assim, não é com atenção, mas se você quiser fazer um trabalho só, exclusivamente sobre a expressão, a expressividade do Abel, mais recentemente, é a de alguém que está comendo a comida que não está muito afim de comer e com má vontade. Putz, tem de comer aquilo, caramba. Sim. Ter que, né, receber fulanos numa cerimônia qualquer social, não tô afim, ter que dar uma risadinha. Quer dizer, então, e parece que ele também não é muito, nas entrevistas, né? Não é muito do temperamento dele fazer meio de campo. Então isso parece que fica mais evidente, mais patente. É, Então é isso, Humberto. Muito obrigado para quem nos assistiu. Deixa o like e, por favor, se inscreva no canal. obrigado, Lucas, todos e todas. Até a próxima.